Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 19. Este capítulo apresenta uma profecia contra o Egito, uma das nações mais poderosas do mundo antigo. O Egito era conhecido por sua grandeza militar, seus recursos naturais e sua influência cultural, mas também era um símbolo de orgulho e idolatria. Nesta profecia, Deus anuncia que traria julgamento sobre o Egito, causando divisão interna, seca e colapso econômico. Mas, ao mesmo tempo, a profecia traz uma reviravolta surpreendente. No final, o Egito, junto com a Síria e Israel, reconhecerá o Senhor e será abençoado. Esse capítulo nos ensina que Deus não é apenas o juiz das nações, mas também um Deus de restauração que deseja trazer todas as nações para o conhecimento da verdade. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 19 de Isaías. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. E eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoã. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoã, enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito. E eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios.
Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 19 apresenta uma profecia impressionante sobre o Egito, uma nação que durante séculos representou tanto poder quanto opressão. O capítulo começa com uma visão forte. Eis que o Senhor vem cavalgando sobre uma nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito se moverão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. A imagem do Senhor vindo sobre uma nuvem mostra sua soberania e poder absoluto sobre as nações. No Antigo Testamento, a presença de Deus frequentemente é associada a nuvens, como quando ele guiou Israel pelo deserto ou se manifestou no Monte Sinai. Aqui, a vinda do Senhor não é para abençoar, mas para julgar. Sua chegada causa pavor, pois os ídolos que os egípcios adoravam não podem resistir à sua presença. Isso nos ensina que nenhuma falsa divindade ou crença pode permanecer diante da verdadeira glória de Deus. A profecia continua com um anúncio de caos interno. Porque levantarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. O Egito, que outrora foi uma nação unificada e poderosa, enfrentaria divisão e conflito interno. Isso indica que o juízo de Deus não viria apenas de fora, mas também de dentro. Uma nação dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Essa é uma lição profunda. Quando uma sociedade abandona a verdade e busca seus próprios caminhos, ela se torna frágil e instável. Isaías descreve ainda mais essa confusão. E o espírito dos egípcios se esvairá dentro deles, e destruirei o seu conselho. Então eles consultarão os ídolos e encantadores, e adivinhos e mágicos. O espírito do Egito, ou seja, sua força e determinação, se desvaneceria. Sem direção, o povo buscaria respostas nos ídolos e nos adivinhos, mas encontraria apenas engano. O Egito sempre foi conhecido por suas práticas ocultistas, mas essa profecia mostra que sua confiança na feitiçaria seria em vão. Quando o juízo de Deus chega, nenhum poder humano ou espiritual pode impedir. O profeta continua dizendo: E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. O Egito, acostumado a ser uma potência dominante, seria agora governado com tirania e opressão. Esse rei rigoroso poderia representar um governante estrangeiro que o subjugaria ou um líder interno cruel que traria ainda mais sofrimento à nação. Isso nos lembra que Deus pode usar até mesmo governantes ímpios para cumprir seus propósitos de disciplina e correção. O juízo sobre o Egito não afetaria apenas seu povo e governo, mas também seus recursos naturais. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. O Nilo era o coração do Egito, a fonte de sua prosperidade e sobrevivência. Sem o rio, a economia e a vida da nação entrariam em colapso. O fato de Deus anunciar que o Nilo secaria era uma declaração clara de que ele tinha poder sobre o que os egípcios consideravam sua maior força. A profecia continua mostrando o impacto desse desastre. Também os rios exalarão mau cheiro, e os canais do Egito se esgotarão e secarão. A cana e o junco murcharão. Os prados junto ao rio, à beira do Nilo, e toda a sementeira do Nilo se secará, será levada pelo vento e não subsistirá. Isso significa que o Egito enfrentaria uma seca devastadora que afetaria toda a sua agricultura e sua economia. Sem colheitas, sem comércio e sem segurança alimentar, a nação entraria em uma crise sem precedentes. Os trabalhadores e comerciantes também sofreriam as consequências. E lamentarão os pescadores, e gemerão todos os que lançam anzol no Nilo, e os que estendem a rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com ânimo abatido. Os pescadores, os produtores de linho e todos os trabalhadores veriam sua subsistência desaparecer. O Egito, que antes era um centro de riqueza e comércio, agora estaria quebrado.
Isso nos ensina que nenhuma riqueza terrena é permanente. Quando Deus decreta juízo, nem mesmo as maiores potências econômicas podem resistir. A profecia também revela a falência da sabedoria egípcia. Na verdade, são estultos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como direis a Faraó: eu sou filho de sábios, filho de antigos reis. Zoan era uma cidade egípcia famosa por sua sabedoria e conselheiros. No entanto, Deus declara que sua sabedoria se tornaria loucura. Nenhuma estratégia política, nenhuma aliança, nenhum plano humano poderia salvar o Egito do juízo do Senhor. O profeta continua: o Senhor derramou no meio deles um espírito de vertigem e fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado que cambaleia no seu vômito. Essa é uma imagem forte para descrever a confusão e o fracasso da nação. Como um homem embriagado, o Egito tropeçaria em seus próprios erros, incapaz de encontrar um caminho seguro. Isso mostra que quando Deus retira sua mão de uma nação, ela perde seu rumo. O versículo seguinte sela a destruição. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo e o junco. Isso significa que todo esforço humano, seja dos líderes, cabeça, ou dos cidadãos comuns, cauda, seria inútil. Nada poderia impedir o que estava por vir. Essa primeira parte de Isaías 19 nos ensina verdades profundas sobre a soberania de Deus. Nenhuma nação está fora do alcance do juízo divino. O Egito era um império grandioso, mas sua idolatria e orgulho o levaram à ruína. O poder humano não pode resistir a Deus. Governantes, exércitos, economias e sabedoria humana falham diante da vontade do Senhor. Quando Deus disciplina uma nação ou um povo, ele pode permitir conflitos internos, colapsos econômicos e confusão generalizada. Essa profecia nos convida a refletir sobre onde colocamos nossa confiança. Se confiamos em riquezas, poder humano ou estratégias próprias, estamos nos apoiando em algo passageiro. Mas aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Isaías continua a profecia sobre o Egito, revelando que o juízo divino não apenas traria caos e destruição, mas também levaria a nação ao temor do Senhor. A partir deste ponto, o tom da profecia começa a mudar, apontando para um futuro de restauração e reconciliação entre o Egito, Israel e até mesmo a Assíria. O profeta declara: naquele dia, os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão diante do levantar da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. Essa imagem mostra que o Egito, antes conhecido por sua força militar e autoconfiança, se tornaria fraco e vulnerável diante da mão do Senhor. O orgulho e a arrogância da nação seriam quebrados, e em vez de confiança em seu poder, haveria temor diante da soberania de Deus. Essa transformação nos ensina que, quando Deus age, até mesmo as nações mais poderosas reconhecem sua autoridade. O versículo seguinte revela que o impacto desse juízo iria além do Egito, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar estremecerá, por causa do conselho do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Aqui, Isaías mostra que a nação que outrora oprimira Israel agora sentiria grande temor ao lembrar-se da terra de Judá. Isso sugere que os egípcios reconheceriam que Deus estava agindo em favor do seu povo e que os planos dele para Israel não poderiam ser frustrados. O profeta, então, anuncia algo surpreendente. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Essa profecia indica que, após o juízo, algo extraordinário aconteceria. O Egito começaria a se voltar para Deus e algumas cidades chegariam ao ponto de falar a língua de Canaã, que era o idioma dos israelitas. Além disso, jurariam fidelidade ao Senhor, reconhecendo sua soberania. Esse versículo revela que Deus não apenas julga, mas também restaura. A transformação do Egito sugere que um remanescente se converteria e passaria a adorar o Deus verdadeiro. Isso nos ensina que, mesmo quando Deus disciplina uma nação ou um povo, seu objetivo final é sempre a restauração.
O Senhor deseja que todos o conheçam e o adorem. A profecia continua com um anúncio ainda mais impactante. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito e um monumento ao Senhor junto da sua fronteira. Esse detalhe mostra que a transformação do Egito não seria superficial. A presença de um altar e de um monumento dedicado ao Senhor indica que o povo passaria a adorar o Deus de Israel. Essa é uma das profecias mais poderosas do Antigo Testamento, pois mostra que um povo antes mergulhado na idolatria reconheceria o verdadeiro Deus e passaria a servi-lo. Isaías explica o propósito dessa mudança. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um grande que os livrará. Isso significa que o Egito chegaria a um ponto de desespero e clamor ao Senhor, e Deus responderia enviando um libertador. Essa passagem se alinha com a promessa de Deus de que quando um povo se volta para ele em arrependimento, ele ouve e responde. Essa profecia nos ensina que Deus não rejeita aqueles que o buscam. Mesmo uma nação como o Egito, que por séculos esteve envolvida em idolatria e opressão contra Israel, teria a chance de se arrepender e receber a salvação. Isso reflete o caráter gracioso de Deus, que deseja que todos, independentemente de sua história, o conheçam e o sigam. A profecia continua reforçando essa transformação. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o servirão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Esse versículo confirma que a conversão do Egito não seria temporária, mas uma mudança real. O povo não apenas conheceria a Deus, mas passaria a adorá-lo, oferecendo sacrifícios e cumprindo seus mandamentos. Essa passagem nos ensina que a conversão verdadeira vai além de palavras. Ela se reflete em atitudes. O Egito não apenas confessaria o nome do Senhor, mas demonstraria essa fé através de ações, cumprindo os votos feitos a Deus. Isso nos lembra que seguir a Cristo exige compromisso e transformação de vida. Isaías então declara: ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes será favorável e os curará. Aqui vemos a plenitude do plano de Deus. Primeiro, ele feriria o Egito como forma de disciplina, mas depois traria cura e restauração. Isso mostra que Deus não deseja a destruição, mas a transformação. Quando o juízo leva ao arrependimento, a graça de Deus se manifesta e traz cura ao coração e à nação. O desfecho dessa profecia é uma das passagens mais surpreendentes de Isaías. Naquele dia, haverá estrada do Egito para a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios ao Senhor. No mundo antigo, Egito e Assíria eram rivais históricos. Ambas eram nações poderosas, que frequentemente guerreavam entre si. No entanto, Isaías profetiza um tempo em que essas nações não apenas estariam unidas, mas juntas serviriam ao Senhor. A profecia termina com uma revelação impressionante. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Aqui, Deus declara que 3 povos que antes eram inimigos, agora estariam unidos sob sua bênção. Ele chama o Egito de meu povo, a Assíria de obra de minhas mãos e Israel de minha herança. Isso nos ensina que a salvação e a bênção de Deus não são limitadas a um único povo, mas estão disponíveis para todos que o buscam. Essa profecia aponta para um futuro onde não haverá mais rivalidades entre nações, mas um tempo em que todos reconhecerão a soberania de Deus e o adorarão juntos. Isso nos lembra da promessa final de Deus, onde pessoas de todas as tribos e nações se reunirão para glorificar o Senhor. Essa parte do capítulo 19 nos ensina verdades profundas. Deus não apenas julga as nações, mas também as restaura quando há arrependimento. Ele deseja que todos o conheçam e o adorem, independentemente de sua origem. Quando Deus age, até mesmo inimigos podem ser reconciliados sob sua soberania.
Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que o Senhor não apenas julga, mas também restaura. Reconhecemos que só no Senhor encontramos verdadeira reconciliação e paz. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em obediência e amor. Nos ensina a confiar que, em Teu tempo, todas as nações reconhecerão Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 19 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 20. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Cada ato de partilha é um gesto de amor e obediência ao chamado de Deus, fortalecendo nossa comunidade na fé e contribuindo para a expansão do seu reino. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você, caminhar juntos nesta jornada espiritual e fortalecer nossa fé uns aos outros. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.